sala e que eu vou trazer na aula que vem para mostrar para vocês, tá? Essas 4 hipóteses para mostrar, tentar explicar essa alteração na zona pelúcida e por que o espermatozoide não consegue fecundar depois da ocorrência dessas alterações. Tudo bem, tranquilo? Tá? Esse aqui vocês já viram, esse daqui é o novo. Eu vou de novo passar os dois para vocês compararem um com o outro, tá? Dá uma olhada, chegando aí atrás, faz o mesmo caminho, por favor. Tranquilo? Então, bloqueio da polispermia. Bem, a minha pergunta é a seguinte: poderiam 2 espermatozoides, naquele mesmo milésimo de segundo, se ligarem a 2 receptores diferentes da membrana plasmática do ovócito 2 e fecundarem ao mesmo tempo? Que foi a tua pergunta? Se tinha mais de um receptor? Então, pode. Só que na imensa maioria dos casos, quando isso acontece, o ovócito 2 se suicida, entra em apoptose, morte celular programada. Por que eu estou falando imensa maioria dos casos? É porque alguns raríssimos, muito raros casos foram comprovados de triploidia na espécie humana. Ou seja, pessoas que ao invés de serem 23 com 23, 46 cromossomos, elas tinham mais 23. São pessoas que são 69 cromossomos. Tá? Bem, engraçado, não tem diferença nenhuma de mim, de você, de ninguém. Elas não têm diferença nenhuma. A única diferença que elas têm, e que às vezes leva a fazer um cariótipo e descobre que ela tem 69 cromossomos, é porque na hora de se reproduzir, a maioria delas são inférteis. A maioria não, acho que todas são inférteis. Por que elas são inférteis? Porque na hora de separar os cromossomos, não consegue separar. Porque tem um cromossomo a mais de cada par. E aí fica complicado, quer dizer, você teria, ao invés de pares, você teria trios. Tá? E aí está feita a confusão. Concorda comigo? Tá? Então, existem pouquíssimos casos indicados, né, reportados na literatura, mas existem. Bem, seguindo. Então, reação crônica ou bloqueio lento da polispermia. Alguma dúvida até agora? Podemos seguir? Bem, nada disso. Para a gente encerrar. Aí, o que acontece? Você vai formar, eu vou pedir para alguém apagar a luz aí. Apaga a luz aí do fundo para mim um pouquinho. Se você quiser ficar lá no fundo, é só para mostrar essas imagens aqui, que elas são difíceis de ver se a gente está muito claro. Viram aqui, ó? Eu tenho aqui a zona pelúcida, tá vendo? O ovócito 2. E essa bolinha que está aqui é o polócito 1. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui e aqui? Aqui eu tenho, aqui tem um, tá vendo? Aqui tem alguns aqui, ó. Essas bolinhas pequenininhas aqui, ó, são as células da corona radiata. Tá vendo? Ó? Tenho aqui, tem um montinho aqui, tem um outro aqui separado, tá vendo? Então, essas células é aquelas que vão se perdendo aos poucos. Olha o que aconteceu depois. Passa um tempo, você vai ter uma estrutura assim, ó. Olha lá, ó. 2 pronúcleos, o masculino e o feminino aqui. Está se formando aqui, ó, aqui em cima está difícil de ver, mas daqui a pouco vai ter 2 polócitos aqui. Aqui tem um, tá vendo? Ó? Olha um aqui, ó. Aí vai ter um segundo polócito, uma segunda bolinha aqui. Por quê? Você vai ter 2 pronúcleos, cada um com 23 cromossomos, masculino e feminino, e aí depois esses pronúcleos vão se ajuntar. O polócito 2 foi jogado para fora. Pode acender, por favor, Rafael. Bem, oi. Tem uma possibilidade do ovócito não terminar a metáfase? Se ele não terminar, morre tudo. Tá? Ele vai ser ativado aí, justamente para terminar a metáfase e formar o polócito 2. Então, quando a gente olha isso, olha o que a gente vai ver. Repara, deixa eu achar o certinho aqui para mostrar para vocês. Deve ser esse daqui. Olha lá, ó. Olha. Menos células da corona radiata ainda do que o outro, né? Compara, ó. Esse foi o segundo, esse o terceiro modelinho,
E o primeiro? Primeiro, segundo e terceiro. Tá vendo? Elas vão se perdendo. Lá dentro, olha o que eu tenho agora. 2 polócitos. O polócito 1 está de laranja, o polócito 2 de azul. Só relembrando, questão de prova, vai cair muito provavelmente na prova 2 para vocês. O polócito 1 e o polócito 2 têm a mesma haploidia, ou seja, são haploides. Na espécie humana, 23 cromossomos e aqui também 23. Só que o polócito 1 tem o dobro de quantidade de DNA que o polócito 2, ou seja, nesse laranja eu tenho 23 cromossomos, cada um com 2 cromátides. E nesse azul eu tenho 23 cromossomos, cada um com uma cromátide só. Tá? Guardem isso que é importante para a prova. Vamos olhar lá dentro? 2 pronúcleos, o masculino e o feminino. Cadê o resto do espermatozoide? Foi todo destruído. Tá? Bem, quando isso acontece? Nas primeiras 12 horas de vida. Já contei para vocês que quando acontece a entrada do espermatozoide, começa a contar o tempo da gravidez. Agora, isso aqui tem 12 horas de vida. E aí é o famoso óvulo, que todo mundo chama erroneamente de gameta feminino. Não é. Por quê? Porque aqui já aconteceu a fecundação. Pergunta? O polócito não vai acabar de divisão? Não. Na espécie humana não. Tá? Ele para ali e vai ser só para descarte de material genético. Tudo bem? Bem, agora repara nesse último aqui, ó. Deixa eu ver se é o último. É o penúltimo. Né? Olha o que você tem agora. Olha aqui. Menos células da corona radiata. Concorda? E a zona pelúcida está aqui. Agora, olha aqui, ó. 2 pronúcleos. Os 2 polócitos estão aqui, né? E os 2 pronúcleos estão se unindo, formando o que a gente chama de zigoto. Como é que se chama essa união? Essa união a gente chama de, deixa eu voltar aqui o slide, a gente vai chamar de singamia ou cariogamia, tá? Singamia, sim quer dizer aproximação, e gamos quer dizer gameta, aproximação entre os gametas. Gamos também quer dizer casamento. Então é singamia, a aproximação para casamento. Ou seja, o óvulo, os 2 pronúcleos do óvulo vão se juntar para fazer o zigoto. Ou cariogamia, são sinônimos. Cariogamia, casamento de núcleos, que é a formação do zigoto. Tudo bem? Tranquilo? Aí eu vou acabar tendo isso aqui, ó. Olha lá, ó. Menos ainda, ó. Células da corona radiata. Zona pelúcida está aqui. Olha o que eu tenho lá dentro. Olha aqui. Ó. Os 2 polócitos estão aqui. Polócito 1 e polócito 2. E lá dentro? Um núcleo só. Como é que eu chamo isso aqui? Zigoto. No zigoto, restabeleceu-se a quantidade de cromossomos. Voltou a ser 46. E se estabeleceu também o sexo gamético. Ou seja, esse zigoto é de um menino, se for XY, ou de uma menina, se for XX. Concorda comigo? Tudo bem? Bem, por último. A partir daí já dá para fazer. Agora não, porque tem uma célula só, tá? Mas depois que você tiver um grupo de células, já dá para fazer um cariótipo. Você faz uma amniocentese, pega um pouco de líquido da placenta, lá do âmnio, coleta um pouco de líquido do âmnio e pode examinar. Mas isso você não consegue fazer agora porque ainda nem implantou, tá bom? Tá? Mas em teoria dá para saber. Tá? Bem, agora vê bem. Agora vai acontecer uma coisa extraordinária, que só acontece uma vez na vida da gente. Tá? O que vai acontecer? Um pareamento de cromossomos homólogos antes de uma mitose. Porque o que vai vir depois são mitoses, não é isso? Essa célula que você está vendo aqui, ó, ela vai se dividir milhares, milhões de vezes para formar um organismo. Esse zigoto vai se dividir milhões, trilhões de vezes, né? Bem, isso é uma coisa. Toda vez que tem divisão celular, não tem pareamento de homólogos, exceto se for uma meiose.
Então, meiose acontece comigo lá nas minhas gônadas, nos meus testículos. Meiose não acontece na minha pele, no restante do meu corpo. Só acontece mitose. E na mitose não tem pareamento de homólogos. Só que agora, pela única vez, única e exclusivamente, antes de uma mitose, tem um pareamento de homólogos. A gente chama isso de anfimixia. Anfi, o prefixo quer dizer duplo. Mix, mistura, mistura dupla. Os cromossomos de origem materna e paterna vão se enovelar. E o número 1 vai se parear com o número 1, o número 2 com o número 2, o número 3 com o número 3 e assim sucessivamente. Acredita-se que isso aconteça para se evitar doenças genéticas, para evitar síndromes genéticas. Bem, como assim, Gé? Ou seja, se eu tenho um cromossomo a mais, uma trissomia, ou um cromossomo a menos, uma monossomia, ou um cromossomo faltando, né, uma nulissomia, o que acontece? Eu vou interromper o processo ali, porque na hora que eu for parear, vai faltar cromossomo, vai ter cromossomo a mais. Aí o que o embrião faz? Que é o zigoto, né? Chama embrião, a fase é zigoto. O que o zigoto faz? Entre a apoptose, ele suicida, ele morre. Você deve estar pensando aí, eu entendo. Mas e a síndrome de Down? E Klinefelter? E Turner? Eu vou dizer para vocês, o processo não é perfeito. Mas fizeram pesquisas que descobriram que a síndrome de Down, que acontece para meninas novinhas como vocês, um caso a cada 1000 partos, um caso a cada 2000 partos, ela deveria ser muitas vezes mais comum, tá? Mas por que ela não é comum? Porque na maioria dos casos, o seu organismo, menina, consegue evitar, destruindo o embrião assim que ele se forma. Mas não é 100% dos casos. Alguns casos escapam e nasce o bebê com síndrome de Down, ou com Klinefelter, ou com Turner, ou com outra síndrome qualquer. Tá certo? Tudo bem? Então, assim, tem alguns cromossomos, se você tiver alterações, as síndromes são só com alguns, não é? Por exemplo, é o 21, é o 18, é o 15, né? Alguns cromossomos que sofrem, podem abrir espaço para ter alterações e causar síndromes. Outros, nem pensar. Então, por exemplo, se você tem 3 cromossomos 1, acabou, não vai para frente, destrói tudo. Então, é uma salvaguarda que o nosso organismo tem para evitar defeitos genéticos como as síndromes. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Tá? Mas não é um processo 100% à prova de erros. Tá? Bem, tranquilo com isso? Tá? Aqui eu só tenho os resultados da fecundação, só para a gente encerrar, não é isso? Término da meiose, ativação do ovócito 2, que vai terminar a meiose 2, né? Vai entrar no processo de união dos pronúcleos para a formação do zigoto, é o que a gente chama de singamia ou cariogamia, e depois vai entrar no assunto da próxima aula, que é a clivagem, tá? Assunto que a gente vai falar na semana que vem. Combinado? Tá? Alguma dúvida? Nossa prova sábado, segunda-feira, aula normal, tá? Pode desligar, por favor?